Bom, muito boa noite. Olá, você que se conecta agora no canal, aí, né, professor Dinei. Hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui uma especialista naquilo que a gente chama de religião material. Daqui a pouco ela vai nos explicar o que é isso, vai nos apresentar sua tese de doutorado e nós já vamos iniciar, né? Deixa eu só me entender aqui com os comandos. Isso. Estamos aí. Olá, Patrícia. Boa noite. Olá, boa noite, professor Dinei, boa noite todo mundo que está aí. É um prazer enorme estar aqui aceitando esse convite. Acho que é um ótimo momento para falar desse assunto. Estou bem feliz de estar aqui, agradeço aí os meus amigos que eu já estou vendo estão entrando aqui no chat. Vai ser bacana. Aí. Isso aí. A Patrícia, gente, para quem não sabe, né, ela se doutorou aí no ano passado também, né? Nós pertencemos ao grupo dos recém-doutores, né? Em ciência da religião, né? Assim, recém-doutoras, né? Também. E ela defendeu lá na PUC São Paulo, né, Patrícia? Tô certo, né? Na orientação do professor Frank Uzasco. Isso, Né? exatamente. Isso, e eu, assim, não conhecia a Patrícia, né, quero deixar aqui um abraço para o Matheus, né, que estava com a gente na outra live, que o Matheus é que me passou o contato dela, né, para a gente conseguir fazer essa live aqui. Eu não conhecia a Patrícia pessoalmente, né, eu só conhecia a Patrícia do texto, da tese, né, a tese, né, a criação chegou na frente da criatura, né, porque a materialidade, ela ganha autonomia, né, a gente cria as coisas e elas vão pelo mundo, né, mas desde que eu li a tese da Patrícia, né, eu me encantei, assim, com a síntese que ela fez sobre esse tema, sobre o assunto. É um assunto com o qual eu me debati muito na minha tese de doutorado, né, meio que tentando ali por onde me encaixar também nessa discussão, né, encontrar um espaço ali nela. Então é um prazer aqui para mim tá recebendo a Patrícia aqui hoje, né, para a gente conversar. E você que entra a primeira vez, né, eu já te convido, né, se gostar de mais materiais como esse, né, mais vídeos como esse, que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal, porque a nossa ideia é exatamente tentar manter uma certa playlist aí de tese de doutorado em ciência da religião. Quando aparecer uma tese assim que está introduzindo, aliás, todas as teses geralmente fazem isso, né? Elas introduzem novos horizontes, trazem novidades da área, né? Então eu acho que é o melhor material que a gente tem quando a gente está falando de tese de doutorado. Até eu tenho alunos aí que estão entrando aí que ainda nem são alunos, né? Eles têm a matrícula, mas não conseguiram pagar nem o primeiro semestre por conta de toda a situação da pandemia, né? Se você ainda não sabe direito o que é uma tese de doutorado, geralmente são as pesquisas de ponta, né? Toda a área, né? Quando você quer saber as novidades de uma área, você vai nas teses de doutorado, né? Geralmente ali onde está a discussão de fôlego, né? Que acontece na ponta. Então, é um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje. Né? Não sei se a Patrícia quer fazer algum outro comentário inicial. Eu acho que a gente pode ir conversando aqui, vai aparecendo, né? Você deixou aí já uma fundação feita para mim, né? Falando da tese, então acho que eu vou dar sequência e depois a gente vai olhando aqui as perguntas e eu vou tentando direcionar aqui a minha fala de acordo com o que surgir. Isso. Patrícia, então vamos começar, né? Eu não vou ficar te interrompendo muito, vou tentar me policiar aqui, vou inclusive desligar meu áudio, porque se deixar. Vocês viram na última, né, gente? Se deixar, eu me empolgo também. Mas aí eu vou te deixar bem à vontade. Mas eu acho que a gente pode começar por isso, né? O que é religião material, né? Como você chegou a isso, né? Então, legal. Esse é um ótimo jeito da gente iniciar. Esse título ele é curioso, né? A gente fala religião e material. Parece as pessoas geralmente têm duas impressões, ou que, né, essas coisas são antagônicas, como que religião é material, ou então elas vão pensar logo numa religião que envolve dinheiro, ou que é muito materialista, né? Então, no senso comum, as pessoas acabam, né, quando não estudam religião, né, elas acabam tendo essa impressão sobre esse título.
Mas a religião material, ela se refere a todos os aspectos materiais das religiões. O que é isso? Tudo que a gente percebe com os nossos 5 sentidos. Então, o som, o tato, o paladar, a visão. Então, tudo que constitui as religiões nesse sentido é o que a gente chama de religião material e que se tornou, nos estudos de ciência da religião, uma área de estudo própria, com autores próprios, teorias próprias. Pode parecer estranho, porque a gente sempre, quando fala, né, em religião, a gente pensa logo assim na doutrina, nos valores, nos textos sagrados, na meditação. As coisas não são desse mundo, são de outro. A gente logo pensa em céu, a gente vai muito para essa coisa. A religião tem uma conotação sempre muito abstrata do jeito que a gente aprende. E o tipo de sociedade em que a gente vive, e por uma série de ideologias que foram imputadas na gente, nós fomos aprendendo a nos desligar dessa parte material, do corpo, dos objetos, e de como essas coisas nos influenciam. No sentido de que a gente mantém sempre isso separado. Então, normalmente as pessoas pensam assim, a religião é uma coisa que é íntima, está na minha alma, está no que eu sinto, não tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu como, ou como eu me visto, a não ser que seja uma coisa assim muito pontual. A gente vive num mundo, principalmente no Ocidente, que fragmenta tudo. Então eu tenho o meu trabalho, a minha religião, o meu relacionamento, está tudo separado. A gente aprendeu a ver separado, mas na verdade a religião material, os estudos de religião material, principalmente para mim, foram mostrando que isso está tudo junto e que nós somos influenciados, muito do que a gente pensa, do que a gente sente, vem desses meios materiais. Só que muitas vezes isso não chega na nossa zona consciente. Então, quando nós somos educados dentro de uma certa religião, seja ela qual for, nós vamos aprendendo desde pequenos, mais ou menos como nos vestir, o que comer, o que não comer, né, como nos comportar, a postura. Para a gente ter um exemplo, assim, que eu acho que fica bem evidente, então, assim, né, como é o comportamento de uma mulher. Então, assim, geralmente as religiões são bem taxativas, né, o comportamento da mulher, ao lugar que a mulher deve ocupar. Às vezes isso não é dito, só que como que a gente aprende isso? Pelos meios materiais. Então, assim, né, dentro de uma religião X, né, nasce lá uma menininha, então a mãe, que é daquela religião, já vai ensinando aquela menininha que ela tem que se vestir de uma certa maneira, que ela tem que sentar assim, que ela não pode fazer isso, fazer aquilo, né, ali devagarzinho já vai ensinando que ela que ela vai casar, que ela vai ser mãe de filhos e que, né, ela tá preparada para isso. Então a gente vai aprendendo muitos desses valores sem perceber. Exatamente pela parte material. A gente vai aprendendo assim como a gente aprende um exercício físico, por repetição. E, de repente, pelo corpo, né, por tudo que a gente vai aprendendo através do corpo, a gente vai formando valores. Então, eu dei essa primeira passada, né, do que é religião material, só para não ficar muito abstrato. Mas, na verdade, eu queria explicar primeiro como é que eu cheguei nisso, nessa tal de religião material, porque é uma história curiosa. Eu era chefe de cozinha, eu dei aula de gastronomia, ou seja, eu dava aula na cozinha, cozinhava, tal, eu fiz isso por uns 10 anos, mas eu sempre me interessava muito pelos hábitos alimentares, né? Por que as pessoas comem o que elas comem, por que elas não comem outras coisas, por que a cozinha indiana é daquele jeito, por que a cozinha árabe é do outro jeito, e aí eu seguia pesquisando essas coisas. E toda vez que eu ia, assim, bem a fundo,
eu acabava esbarrando na religião. Preterivelmente, eu chegava em alguma coisa, algum tipo de hábito que tinha origem numa religião, num hábito religioso, num preceito religioso. E eu fui ficando cada vez mais curiosa sobre isso e resolvi fazer mestrado em ciência da religião em 2013. Aí fui estudar, como eu já tinha teoria da parte de comida, eu fui estudar a parte de religião. O mestrado foi na PUC São Paulo mesmo? Oi? O mestrado foi na PUC São Paulo também? Foi, o mestrado foi na PUC São Paulo, já com o Frank Uzarski. Então, ele foi já meu primeiro orientador logo de cara. Foi até curioso, quando a gente se conheceu, ele falou assim para mim, eu não conheço esse tema, mas eu vou aprender com você. Naquela época, em 2013, alguém que estudava comida e religião era, assim, quase um alienígena. Porque como, né, dentro da Academia de Ciência da Religião as pessoas estavam mais preocupadas em estudar questões doutrinais, teológicas, né, mais teóricas, né, assim, falar de comida e religião era uma coisa de maluco, né, até as pessoas falavam assim, nossa, mas que estranho, comida e religião. Então, ficava um pouco assim, né, mas eu me encantei com essa história de comida e religião, inclusive, né, a minha dissertação de mestrado virou um livro depois, chamado A Religião Vai à Mesa, onde eu faço uma comparação entre 7 religiões acerca dos hábitos alimentares, né, de preceitos alimentares, e aí eu só fui me aprofundando no tema. Aí gostei tanto que resolvi continuar essa brincadeira no doutorado. Quando chegou no doutorado, eu estava, né, continuava com comida e religião, mas eu buscava assim, alguma linha teórica que fosse mais interessante. E não achava nada assim que, nossa, que me desse assim, novidade. Eu falei, nossa, eu vou fazer um doutorado para fazer mais do mesmo, né? Que chato. Aí eu tive a sorte de ganhar uma bolsa para fazer 6 meses de doutorado no país de Gales. E aí eu fui para uma universidade no país de Gales, fui para um lugar inóspito, assim, que tinha mais ovelha do que gente, foi uma experiência interessantíssima. Mas nesse lugar eu caí num departamento que concentrava arqueólogos e antropólogos. Os arqueólogos têm Isso já foi com a Bettina Schmidt, não foi? Que te recebeu lá? Foi isso. Para quem não conhece, é aquele capítulo Antropologia da Religião, que está no livro do Frank Uzarski. Espero que vocês conheçam, né? Pelo menos os graduandos em Ciência da Religião, porque essa é leitura obrigatória. Cadê? O espectro disciplinar da Ciência da Religião tem o capítulo Antropologia da Religião, é o da Bettina, né? Isso aí. Aí, sim, no doutorado eu fiquei de novo com o Frank Uzarski, mas no período em que eu fiquei no país de Gales, eu fiquei trabalhando com a Bettina. Aí, esse é o livro que fala que tem o capítulo da Bettina, que foi essa orientadora que eu tive no país de Gales. Então, né, só assim, para quem não conhece profundamente aí a religião material, os antropólogos, eles costumam estudar as coisas pelos objetos. Então, eles reconstroem, muitas vezes, toda a vida de uma sociedade, uma história de uma sociedade só pelos objetos. Então, eles foram desenvolvendo, refinando esse método de você reconstituir um modo de vida pelos objetos. Então, os arqueólogos fazem isso. E aí tinham os antropólogos. Então, os antropólogos, o que eles fazem? Estudam os rituais, muitas vezes as questões do corpo, também olham para objetos, principalmente, né, uma parte da antropologia chamada etnografia, né, onde as pessoas vão a campo, fazem entrevista, olham como aquelas sociedades vivem, né, se for uma sociedade atual, então eles vão lá, entrevistam, observam, participam daquele modo de vida, daquele modo de ser de um povo. Então é uma experiência sensível, é uma experiência de
embora eles entrevistem as pessoas, né, então existe a informação que é passada verbalmente, mas também existe aquela observação que eles fazem, principalmente de como eles usam objetos, como os objetos são usados para que se construam certos valores ou um modo de vida. Então, eu fiquei no meio desses antropólogos e arqueólogos, e aí eu fui contaminada por essa linha teórica chamada cultura material. Então, a cultura é o objeto de estudo dos antropólogos, eles vão estudar as diferentes culturas, e material porque está ligada aos objetos e ao corpo. Então, assim, a rigor, né, a cultura material vai se referir muito aos objetos, mas existem hoje antropólogos e principalmente teóricos da religião material que vão dar muita ênfase no corpo. E aí vão falar muito dos sentidos, de como a gente é modelado, né, pelas religiões. Então, assim, a cultura material, que é essa área de estudo, ela deu origem à religião material quando alguns acadêmicos resolveram, né, estudiosos de religião, se apropriaram dessa teoria, dessa abordagem chamada cultura material para estudar as religiões. Então, isso significa que o quê? Agora eu estudo as religiões a partir dos seus objetos, dos seus rituais, dos gestos, das posturas corporais, do vestuário, da comida, da música, como fez o professor Diney. Então, eu posso usar tudo que é percebido pelos sentidos para estudar aquela religião. E aí, nesse estudo, a gente vai percebendo que isso para quem estuda essa teoria, a gente depois, isso dá um nó na nossa cabeça, faz a gente, é quase uma conversão religiosa, a gente percebe que religião é uma coisa muito mais material do que a gente tem consciência. Religião é super material. A gente faz coisas, a gente tem atitudes, a gente tem posturas corporais que são derivadas de um determinado pensamento religioso. Eu trouxe eu não sei se ficou claro ou não, mas eu trouxe umas imagens para mostrar para vocês, que eu acho que vai deixar bem claro o quão material as religiões são. Porque a gente está nessa fase nessa pandemia, né, e é até por isso que eu estou sentada aqui, a gente está falando aqui, né, sendo mediados por uma tela, por conta dessa pandemia. Então, essa pandemia ela está mexendo com questões materiais, né? Existe toda uma questão dos sentimentos, né? A gente tem medo da morte. Toda vez que tem uma pandemia ou uma guerra, as crenças, né, as religiões, né, sofrem aí um chacoalhão, porque as pessoas começam a questionar as coisas, né? Poxa, mas como é que Deus permite um negócio desse, tanto sofrimento, gente inocente morrendo? Então essas questões passam pela nossa cabeça, mas raramente a gente observa os aspectos materiais. E aí eu gostaria de usar um pouco essa fase que a gente está passando como exemplo para mostrar o que é religião material, e aí acho que agora vai ficar bem claro. Então, nós começamos com esse primeiro slide, que é o mural de um artista brasileiro chamado Eduardo Cobra. Então, a gente observa aí, né, são essas crianças, né, com as máscaras. A máscara, né, se tornou praticamente um símbolo da pandemia. Quando a gente sai na rua, é só o que a gente vê, né, todo mundo mascarado. E a gente não se dá conta do efeito que isso tem em nós. A gente olha as máscaras, né? Você de repente fala, né? Todo mundo está de máscara, mas assim inconscientemente a gente ficar vendo máscara e usando máscara o tempo todo cria um certo clima de pânico, né? Porque aquela máscara, né, perto da gente o tempo inteiro, ela está falando assim, olha, a qualquer momento você pode se contaminar.
Então fica essa mensagem subliminar. Então, quer dizer, aquela máscara, que é um aspecto material, ela fica mandando uma mensagem para a gente o tempo todo. Então, isso ajuda as pessoas a ficarem mais nervosas, mais com medo, mais preocupadas. Então, ele coloca aí a máscara, né, que é o símbolo da pandemia, mas o que é interessante é que essa imagem da máscara acaba se suavizando um pouco pelo resto da obra, né, porque ele coloca crianças. Então, criança é sempre um símbolo de renascimento, né, de recomeço, de alegria. Então, assim, né, colocar a criança de máscara é muito diferente de colocar adultos de máscara. Então, a gente tem aí as crianças, e aí ele posta a foto desse mural no Instagram, né, com essa frase: vamos vencer isto juntos, mas separados, ou separados, por isso juntos. Então, é legal que ele coloca aí, né, uma criança simbolizando cada religião. Ele fala em algum texto, não me lembro onde, que ele gostaria de ter colocado todas as religiões do mundo, mas que, né, seriam muitas, então ele resumiu as mais conhecidas, né. Então, ele coloca essas crianças, aí se a gente olhar, né, nos detalhes, as crianças estão, né, tá uma do lado da outra, mas tem uma linha separando, né, todas elas. E aí isso corresponde ao que ele está falando, né? Vamos vencer isso juntos, mas separados, né? Ou separados, mas juntos, né? Então, assim, as crianças estão juntas, mas estão separadas pela linha, mas estão, enfim, todas, né, orando pela mesma causa, pedindo a mesma coisa. Aí ele usa também muitas cores, né? Que inclusive é característica desse artista, mas que dá uma leveza para o assunto, né? Então, esse é um mural que, apesar de ter as máscaras, né, ele não dá uma sensação ruim na gente, né? É uma sensação de esperança, né? Então, eu acho que esse quadro aí é bem emblemático, né, desse momento que a gente está vivendo. E aí, essa pandemia tem gerado imagens religiosas, assim, que para quem estuda religião material, assim, elas não têm preço. Eu acho que você pode passar para a próxima, Dinei, por favor. Então, essa eu acho que é uma delas. Então, olhem só, né? Observem essa imagem, né? Esse grupo de pessoas na Índia, né? São hindus, ou seja, uma super aglomeração, né? Mas está todo mundo com máscara. E eles estão fazendo, e a reportagem dizia que eles estavam fazendo um ritual religioso contra a pandemia. Então, se a gente olhar aí, né, tem essa fogueira, eles estão fazendo um sacrifício, né, jogando esses geralmente são ervas, né, como um sacrifício para o Deus Fogo, para eliminar essa pandemia. Então, olha que coisa material, né? Então, aqui a gente não tem um texto, não tem, assim, ninguém está falando nada de doutrina, mas olha que coisa marcante, né? Eles estão todos juntos de máscara, né, fazendo um ritual, né, contra a pandemia. O próximo, por favor. Olha esses são os judeus, e aí eles estão, né, fazendo as suas orações, né, mas observem aí, olha as cadeiras como estão distantes. Eles estão, né, num espaço aberto, eles estão usando as máscaras, estão usando luvas. Então, olha que, acho que mais emblemático do que isso para explicar religião material, impossível, né? Com toda a suspensão de rituais que a gente teve, né, em todas as religiões suspenderam seus cultos, né, suas práticas usuais, né, em que tem aglomerações. E tá todo mundo tentando aí se reinventar, tentando adaptar e encontrar novas formas materiais de manter sua fé. Então, isso é um desafio para todas as religiões, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar para isso acabar, né? A próxima, por favor. Olha essa que legal. Essa religião são os Sikhs, né? É uma religião que, né, por pouco falado aqui no Brasil, mas olha só, essa já tem uma outra abordagem. Ninguém tá de máscara,
Mas eles estão, isso é na entrada de um templo, e eles estão espirrando álcool gel, né, na mão. Então, né, eu não sei, né, na reportagem não dizia assim detalhes de máscara, com máscara ou sem máscara, ou enfim, mas a gente vê que a prevenção que eles adotaram foi o álcool gel na entrada, né, e tem aí um número, né, razoável de pessoas, né, então é como essa religião, pelo menos nesse templo, é claro, né, gente, a gente está vendo aqui, né, essas fotos, a gente não pode generalizar isso, dizer assim, olha, o judaísmo todo está fazendo isso, todos os sikhs estão fazendo isso, sempre tem variações. Onde tem ser humano, tem sempre variação. As religiões não são, né, padrão, né, em todos os lugares. Pode ir para o próximo. Essa é uma imagem bem chocante, porque é um templo hinduísta, então, quando a gente vê esse templo, ele é um desses lugares que geralmente está sempre apinhado de gente, né, aquela muvuca que a gente vê geralmente na televisão, né, que acontece na Índia, porque é um país super populoso. Então, pensem, né, o templo fechado, tudo vazio. Isso é inimaginável. Muitos templos do mundo nunca fecharam, desde que foram fundados. Então, né, como é que... Olha como isso, como religião é material, né? Como que a gente fica sem os rituais? Como a gente fica sem o templo? Como que vamos ficar sem o que nós normalmente fazemos, né, de material, né, de físico pela nossa fé, né, seja ela qual for? Pode ir para o próximo. Aí um templo budista, que normalmente também tem bastante gente, vazio. Então, isso também é bem impressionante. Próximo. Acho que, né, nesse sentido de templos vazios, talvez esse seja o mais emblemático, né? Então, essa é a Kaaba, né, que é a mesquita sagrada do Islã em Meca, que é aquela onde, né, todo muçulmano deve visitar pelo menos uma vez na vida. Então, vocês podem ver aí na foto de cima como é que esse templo normalmente fica. Então, assim, a maior parte do ano esse templo está desse jeito. E agora, né, depois da pandemia, né, olha lá como é que tá. Né, vazio, isso é impensável, isso era impensável. Pode ir para o próximo. Aqui, né, uma outra cena, uma mesquita na Turquia, né, e aí uma pessoa desinfetando, né, então limpando tudo, assim, provavelmente, se eles estão fazendo isso é porque eles vão receber pessoas, mas com certeza, assim, 1/3 do número de pessoas que normalmente receberia, né, para evitar aglomeração, porque as mesquitas, até quando a gente vê, né, em filme, assim, geralmente fica um do ladinho do outro, assim, todo mundo bem apertadinho, rezando junto, né, inclusive eles têm, a gente observa, né, todas as posturas corporais, né, então o ajoelhar, o abaixar, que também é um aspecto material, e aí as pessoas agora estão fazendo isso em casa, né. Então, tem várias reportagens, né? A maioria dessas fotos eu peguei daquele noticiário daquela rede de jornalismo chamada Al Jazeera, que é a CNN do mundo oriental, basicamente, né? Do mundo islâmico. Então, eles foram mostrando isso, né? As pessoas rezando em casa, a diferença que fez. Pode ir para o próximo. Aqui já é no Brasil, então essa é a reabertura de uma igreja católica, se não me engano, acho que foi a semana passada. Então a gente olha, né? Olha como mudou a disposição, né? Então, pouca gente, o distanciamento, o uso da máscara. Eu não cheguei aí numa missa para investigar, mas de quando eu ia na missa de criança, porque eu estudei em escola de freira, a gente ia na missa e aí tinha aquele momento, né, do chamado abraço da paz, ou que a gente dá a mão, né, paz de Cristo, né, e a questão da hóstia, que em muitas igrejas, né, o padre coloca a hóstia diretamente na boca do fiel. Então, olha quantas questões,
a gente pode, assim, dá para a gente pensar. Então, e aí, né? O padre vai continuar dando a hóstia, eu levanto a máscara na hora de pegar a hóstia, eu pego a hóstia da mão do padre, como é que vai ser essa questão? Né? Tem um monte de coisas para a gente, assim, de problemas para resolver por conta problemas materiais das religiões, né? Pode ir para o próximo. Aqui, né, também muito interessante, né, a audiência semanal do Papa. Então, antes da pandemia, olha que legal, ele passava, cumprimentava todo mundo, abraçava, tinha um monte de criança ali, beijava a mão do Papa, né, olha, ele tá bem ali, muvucado, né, no meio das pessoas. Aí, depois da pandemia, olha lá como é que tá, um telão e as pessoas, né, bem espalhadas, né, mantendo o distanciamento. E aí eu particularmente escolhi essa imagem porque, assim, uma das grandes alternativas das religiões para tentar recuperar um pouco dessa falta de contato é o uso da tecnologia. Então, a gente está percebendo que cada vez mais da mesma maneira que as escolas adotaram, né, as lives, as sessões online, as religiões também estão se utilizando desse recurso. Então, é muito fácil encontrar missas, cultos, pregações, né, no YouTube. O próximo slide, por favor, que eu já estou até entrando na outra história aqui, ó. Né, assim, ó, então aqui, por exemplo, é um mini ritual de Umbanda feito pelo Zoom, aquela plataforma que até então pertencia basicamente ao mundo corporativo, era usada para fazer reunião. Olha agora, ela virou uma ferramenta religiosa em alguns momentos. Então, é bem fácil de encontrar, a gente entra no YouTube e vê, né, os rituais. Então, no caso desse ritual de Umbanda, que não é no Brasil, é em Portugal, é em Aveiro, até assim, ela tem o sotaque português, ela canta, né, uma música, canta para Exu, e aí ela canta com sotaque português. Mas ela está explicando, olha, então, né, vamos fechar a câmera para ter uma certa privacidade, mas tem casas, que esse estava exposto no YouTube, mas tem casas, né, de Umbanda que estão fazendo rituais e tem a incorporação, né, tem tudo que o cardápio completo feito pelo Zoom. E é como as pessoas, né, têm trocado, o espiritismo também, né, tem usado bastante esse recurso, inclusive de fluidificação de água, passes virtuais, passes à distância. O espiritismo, de certa maneira, se utilizava desse à distância, né? Sempre existiu o tratamento à distância. Uhum. E outras religiões também já se utilizavam de internet e de TV, principalmente. Então, as religiões evangélicas, há muito tempo, têm programas de TV, que mais? A renovação católica carismática, há muito tempo se utiliza de YouTube, de televisão, né, faz filme, faz vídeo, faz música, né, já se utilizava dessas mídias e de tecnologia. Mas a pandemia, eu acredito que tenha catalisado um processo que levaria mais tempo. Eu acho que a religião chegaria nisso. Está ficando cada vez mais difícil a gente, né, se locomover, enfim, tem uma série de questões aí, né? As pessoas estão preferindo ficar em casa, mas a pandemia realmente acelerou bastante esse processo. Então, acho que isso deixa bem claro, né? O próximo. E é isso que eu achei muito interessante. Um dia desses eu estava andando, né, na rua e foi muito curioso. Eu vi uma pessoa usando uma máscara que tinha esse logotipo da fé, né, que é dos católicos. Aí, na sequência, eu continuei andando, eu estava indo no supermercado
eu vi um rapaz com uma máscara que era metade vermelha e metade preta, que para mim, eu falei, nossa, isso é uma máscara que está remetendo a Exu. Eu achei tão interessante, porque eu vi uma na sequência da outra. Eu falei assim, opa, acho que temos aqui uma nova materialidade aparecendo. E aí eu fui mais a fundo, fui pesquisar, e aí tem uma porção de sites vendendo essas máscaras com símbolos religiosos. Tem mais um slide, né? Eu acho, até falei das religiões afro-brasileiras. Olha aí, né? Então tem dos católicos, né? E tem das religiões afro. Então, olha, tem uma máscara de Exu, a menina está usando uma máscara que é de Iemanjá, o rapaz está usando uma máscara de São Jorge, né? Que eu acho que é um santo que transita por todas as religiões. E tem aquela máscara em cima que está dizendo eu acredito no meu orixá e que tem o símbolo de todos os orixás. Então, essas manifestações são muito interessantes e mostram como as religiões de fato apresentam essas formas materiais. E acho que esse é o último slide, né? Acabou. Sim. Então, acho que uma coisa que é bem interessante da gente observar, que é permitido pelo estudo da religião material, é como as religiões vão modelando o nosso jeito de ser. Às vezes isso é bom, às vezes isso nos faz melhores, e às vezes isso é muito ruim, às vezes isso nos faz violentos. Porque são hábitos, são coisas que nós vamos absorvendo sem passar muito pela nossa consciência. A gente já aprende aquilo direto como sendo certo. Esse é um jeito de ser no mundo. Então, a gente não percebe. É claro que não é só religião que ensina a gente a ser assim, né? A vida, né? A forma como a gente é educado, a escola que a gente estuda, tudo tem formas materiais que vão ensinando a gente a gostar, a não gostar de coisas. Nesse sentido, eu aprendi muito estudando comida, porque assim, muito do nosso paladar é formado até os 7 anos de idade. E se a gente pensa assim, né, numa família de judeus ortodoxos, né, que não vão comer uma porção de coisas, né, porco, camarão, e que vão comer certas comidas em determinadas ocasiões. Aliás, assim, para cada evento religioso, para cada comemoração religiosa, eles têm uma comida específica. Então, imagina uma criança que é educada desde pequenininha, olha, você está comendo isso aqui hoje porque é a festa tal para celebrar não sei o que lá. Aí, no ano seguinte, ela vai passar por aquilo de novo, de novo, de novo. Então, ela vai criando uma memória que vai unindo tanto as histórias, as parábolas, os mitos e os fundamentos da religião com o paladar. Cada vez que ela come aquilo, o que vem na cabeça? Tudo aquilo que ela aprendeu. Uma pesquisa de uma antropóloga inglesa, ela ficou pesquisando muito tempo iranianos que viviam em Londres e que eram muçulmanos. Eles eram muçulmanos, mas eles não comiam a comida halal, que é aquela comida que é permitida pelo Islã, que também é cheio de regras, né? Então, assim, eles, né, vivendo em Londres, acabaram abandonando os hábitos alimentares da religião, possivelmente por ser mais difícil de praticar. E aí essa antropóloga propôs fazer uma experiência com eles, né, contou para eles, olha, eu gostaria que vocês experimentassem carne de porco, né, que era uma coisa que é super proibida no Islã, e quero saber a opinião de vocês. E aí eles toparam participar dessa pesquisa, comeram a carne de porco e alguns deles relataram o seguinte, olha, não é ruim essa carne, mas ela tem um gosto estranho, tem um gosto que parece sujeira. Por que isso? Faz todo sentido.
foram educados a achar que carne de porco praticamente não é comida, né? Então, na comida eu sempre transito com mais tranquilidade, porque eu tenho mais experiência, mas é um exemplo de como a gente vai sendo modelado, né? Em tudo, jeito de vestir, gosto musical, tudo. A Vanessa está lembrando aqui, né, que o seu livro chama Religião Vai à Mesa, né? Aí, quem perdeu aí, né? Eu confesso que eu tive dificuldade de encontrar esse livro e não consegui comprar. Então, que ele está esgotado mesmo, eu até nem falo. Conversa com a editora aí, né? Ou negocia ele aí, porque parece que a demanda é alta por esse livro aí. Eu tentei comprar, não consegui. Ele está esgotado. Eu estou querendo, na verdade, fazer uma segunda edição, mas assim, como eu aprendi bastante coisa daquela época para cá, eu gostaria de recheá-lo mais um pouco. Então eu estou querendo ver se eu gasto um tempinho aí de atualizar para relançar, por isso que também está demorando, né? Isso, o Luiz Francisco também comentou aqui, né, como que a religião está na nossa vida sem percebermos, né? Eu acho que vem um pouco do que a gente estava conversando antes da live, né, Patrícia? A situação da pandemia, ela mostra como a materialidade é importante, né? A materialidade, ela fica ali quietinha, ninguém conversa sobre ela, até ela te ser negada. Na hora que ela é negada é que você percebe a falta que ela faz. Exatamente. É o que está acontecendo com a gente agora. Então, acho que você colocou super bem isso aí, né? Assim, então, da gente perceber a falta que ela faz, e talvez seja um momento, já que a gente está na suspensão dessa materialidade, ou está transitando por uma outra materialidade, que é o que é possível nesse momento, pensar o que para quem é religioso, seja lá a religião que for, né, talvez agora seja um momento de refletir o que é que aquela rotina, aquela materialidade pela qual eu sempre passava na minha religião, o que é que ela me causava, do que é que eu sinto falta, do que eu não sinto falta nesse momento, né, como ficou o meu corpo, como eu me sinto, não exatamente o que eu estou pensando, que esse é outro ponto da religião material. A religião material vai trabalhar muito com a questão do sentimento, dos sentidos, das sensações, das emoções. Uma das críticas da religião material é que a gente se tornou muito mental. Então, a gente está sempre pensando e prestando atenção no pensamento. Então, é como se aquilo que não faz parte do meu pensamento não existisse. A gente aprendeu a viver desse jeito. Por isso que a gente não percebe a materialidade das religiões, eu acho. É uma coisa, né? Eu lembro, né, o Manuel Vasques, né? Já estou me intrometendo, né, nessa apresentação, mas olha só, o Manuel Vasques, né, é isso, né? É mais que crer, né? Que é a tradução mais livre que eu faço, né? Uma coisa meio assim, né? É além da crença, né? A gente acostumou a pensar em religião, tipo assim, a fazer religião só com a cabeça, né? A gente faz religião com outras coisas também. As coisas estão sempre presentes, né? Embora a gente não perceba, né? Mas a gente acabou centralizando muito na questão das ideias, né? E aí reduz a religião à crença, né? Que é uma crítica da antropologia, né? Basicamente, mas não só, né? Exatamente. Esse outro livro aqui, para quem gostar do assunto, né? Esse autor aqui, ele vai muito na linha do Vasques, né? Esse David Morgan é um dos papas aí da religião material, um dos fundadores, né? Na verdade, ele fundou aquela revista Material Religion, né? Ele tem uma definição que é muito interessante. Ele fala assim: a crença é aquilo que eu sei com o meu corpo. E eu acho que isso explica muito, porque assim, uma coisa é o que a gente faz dentro do ritual, né, da igreja, ou do templo, ou de onde quer que seja. Lá eu estou condicionado a fazer um movimento X, tem uma rotina, tá tudo montadinho, quadradinho. Por isso que tem muito antropólogo que fala os atores no ritual, porque aquilo já tem um esquema. Mas o interessante é observar, né, quando uma religião me influencia,
o que é que eu faço quando eu não estou no ritual? O que eu faço na minha casa? O que eu faço quando eu não estou pensando na religião? Se eu realmente me integro com aquela religião, ela aparece no meu dia a dia. Eu começo a fazer as coisas de acordo com o que eu aprendi, mas sem pensar, eu faço automaticamente. Né? Por exemplo, tem um livro muito interessante que chama o Manual de Limpeza do Monge Budista, que eles veem o processo de faxina mesmo, física, né? De limpar vidro, limpar chão, eles veem como um exercício de religião. Então, assim, é o jeito que você limpa a janela, o jeito que você varre e tal. Então, aquilo é impregnado de religião. Então, às vezes as pessoas vão aprendendo isso e vão transportando para a sua vida no dia a dia. E o mais legal é quando isso acontece sem que elas precisem se forçar, né? Quando aquilo, de repente, elas estão fazendo, né? E, lógico, isso quando é uma coisa boa para a pessoa. Às vezes é alguma coisa que aprisiona, enfim, né? Mas, enfim, não estamos aqui para falar das religiões... Vem com tudo, né? Independente. Tem coisa que não, tem coisa que vai ajudar, tem coisa que vai atrapalhar, mas o legal e aí é o que eles chamam, né, muitos desses autores, de religião vivida, ou seja, é aquela religião que aparece fora do templo, fora da igreja. O que eu faço quando eu sou confrontado com uma situação limite? Né? Eu ajoelho e rezo, que posturas que eu tenho, como é que eu me visto, né? Eu escuto música religiosa em casa porque eu gosto, não sei, né? Aí cada um pode se observar, né? O que essa religião me moldou, né? Né, sei lá, talvez uma pessoa da Umbanda não use muita roupa preta. Se ela usar, possivelmente é porque aquilo tem um significado, né? Ela está, né, evocando Exu, né? Geralmente é uma cor, né, que está mais associada, né, a chamada linha da esquerda, né? Então, e é muito comum um bandista aprender a se vestir de roupas mais claras, né? Enfim, né? E aí isso se torna... As religiões afro-brasileiras são centrais, né, nessa discussão, pelo menos até onde eu sei aqui no Brasil, quando a gente vai falar de religião material, geralmente aparece, né, o candomblé, né, sempre assim, e as religiões afro-brasileiras em geral. São as primeiras que vêm à cabeça, né? Até mandar um abraço para uma aluna que está aí no chat, que é a Andréia, que a gente fez um seminário bem ousado, sabe, assim, com a turma dela. Eu peguei um dos capítulos ali do livro do Manuel Vasques e fiz uma tradução minha, né, mais livre, para a gente usar em sala, né? Porque nem todos os alunos da graduação trabalhavam com inglês, né? Então a gente fez. E a Andréia topou o desafio de apresentar exatamente, né, de conversar sobre esse texto, que eu acho muito denso, né, do Manuel Vasques, que ele conjuga várias teorias. Mas eu lembro dos exemplos que a Andréia dava dentro de sala, e sempre quando ela trouxe assim, no seminário para conversar, as religiões afro-brasileiras são as primeiras que vêm na cabeça, porque a questão material parece que é mais importante para religiões da tradição oral, né? Assim, esse pelo menos é uma primeira impressão da área, assim, né? Parece que as religiões afro-brasileiras vão na vanguarda desse tipo de estudo, né? Não sei se a Patrícia concorda. Eu concordo. Eu acho que, na verdade, não é que seja mais importante, embora seja imprescindível, mas eu acho que é mais evidente. Então, assim, por exemplo, né, o candomblé, claro, o candomblé e a Umbanda não existem sem a incorporação, sem a dança, sem a roupa, sem o incenso, o atabaque, assim, né, sem a comida, né, a comida votiva. É praticamente impossível fazer. Então, assim, o corpo, né, é o primeiro instrumento dessas religiões, e aí, ao contrário, né, das outras, né, a doutrina escrita praticamente não existe, né, assim, não tem uma doutrina formal, embora cada vez mais a gente perceba que essas religiões estão buscando estudo e tem cada vez mais publicações sobre Umbanda e sobre Candomblé, não é uma doutrina oficial. Então, assim, mas tudo tem corpo, tudo tem som, tudo tem cheiro, é tudo muito mais vivo nesse sentido sensorial, né?
Mas não que a materialidade não esteja presente, por exemplo, numa religião protestante, metodista ou presbiteriana, porque ali só o fato de você negar certos estímulos, de não ter imagem, né, de não ter, já é uma materialidade característica. Então você vai ficar sentado, né, é muito mais voltado para o estudo, e é muito interessante que, de acordo com uma religião ou com outra, você vai desenvolver certos sentidos mais do que outros. Então, elas modelam a gente assim fisicamente, que é como o exemplo que eu falei da comida, né, do lado dos iranianos que comeram carne de porco. Então, você vai criando uma sensibilidade extra de acordo com aquilo que a sua religião oferece. Então, assim, as protestantes, qualquer religião, que mesmo que diga assim, não, a gente não usa imagem porque é idolatria, a gente não tem uma roupa, mas assim, o fato de você não ter uma roupa característica e usar, sei lá, terno e gravata, já é a materialidade daquela religião. Mas faz com que o terno e a gravata sejam a materialidade específica, né? Eu tô doido para que alguém pegue, sabe, faça o quê? Faça uma pesquisa sobre Bíblia, usando as teorias de cultura material. Porque é uma coisa incrível, como que crente, assim, aí me perdoem até falar desse jeito assim mais íntimo, né? Mas é o jeito que eu conversava em campo e peguei esse cacuete das pesquisas de campo, né? Então, o que acontece? Todo crente tem a sua Bíblia. A Bíblia é um artefato pessoal, dá quase para fazer um estudo arqueológico da Bíblia. Quando o crente morre, você pega a Bíblia dele e vai fazer um estudo só sobre a Bíblia, porque é na Bíblia que está comentário, número de telefone, anotação do lado do versículo. Então, tem o texto sagrado, que vai trabalhar a questão da crença, das ideias, mas é um artefato que ele é todo permeado de fazeres e não fazeres, lugar para carregar e aquela coisa, e isso é muito pouco percebido, né? Porque acaba que nas religiões afro-brasileiras é muito mais evidente a questão da materialidade, mas as religiões que negam a materialidade em algum momento, ainda assim, não conseguem escapar dela, né? Ela está aí. Né? Aí eu fico pensando muito nisso. A gente não para de sentir, né? A gente não desliga os nossos sentidos, a gente não faz isso. Então, mesmo que pareça ausência de estímulo, não é ausência, é um outro estímulo, é diferente, mas é ainda materialidade. Então, todas as religiões têm, todas. Agora, isso que você falou da Bíblia, assim, eu tinha muita vontade de fazer um artigo sobre a materialidade, por exemplo, em alguns livros do Velho Testamento, que vão falar... Nossa, uma vez eu fiz pesquisa sobre as comidas que aparecem na Bíblia. Gente, tem alho, cebola, alho poró, uva, azeite, centeio, trigo, assim, dá para fazer um banquete com o que tem de comida na Bíblia. Então, assim... tem a materialidade, né? E olha, foi muito legal você ter tocado nesse ponto. Tem um livro que chama Corpo e Sociedade, que é de um autor chamado Peter Brown. Esse livro conta como no comecinho do cristianismo, lá pelo ano, entre ano 100, acho que vai até ano 300, mais ou menos, como que os padres, né, assim, no começo os apóstolos e depois os padres, iam pensando as regras do catolicismo. Regras no sentido de, assim, do corpo. Então, assim, pode ser virgem, não pode ser virgem, a castidade. Você vai lendo aquele livro, aí você começa a perceber, assim, como esse começo do catolicismo, assim, ser puro era ser virgem. Assim, então, por exemplo, o casamento, né, que virou muito tempo depois um sacramento da igreja, no começo ele era rechaçado, porque incentivava-se homens e mulheres que ficassem solteiros, que ficassem castos, porque essa era uma forma de pureza. Aí depois, né, como não teve jeito, né? Sempre alguém acabava escorregando, né? O casamento acabou sendo incluído como um matrimônio. Tá bom, né? Já que não, né? Alguns homens não conseguem ficar sem sexo, então vamos
né, fazer o casamento para que pelo menos, né, seja um parceiro e uma parceira, né, para isso não virar uma loucura. Então, assim, mas você pega esse livro, você percebe assim, nossa, é só sobre o corpo, não tem outra coisa. Então, assim, tem justificativas teológicas, mas é só, assim, como doutrinar, modelar o corpo. Então, assim, a questão da castidade, né, que permeia isso, assim, então, assim, religião é muito material, muito. Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, eu estou vendo que está aparecendo perguntas. Sim, até queria, se tiver alguns aí que te chamem a atenção, pode me falar. Olha, tem uma aqui, ó, do PV. Patrícia, pode a pandemia ter, de alguma forma, estimulado a fé, independente da religião, que está muito focada em ritos e o material? Eu com toda certeza, eu acredito que a pandemia tenha estimulado, sim, porque exatamente nesses momentos onde a ciência não consegue responder tudo, e muito menos resolver tudo, a gente, claro, apela para outras coisas. Então, eu acredito que a fé tende a crescer. Né? Aí eu acho que a gente, na verdade, tem polarizações. A gente tem aumento de fé e tem aumento de desespero também, né? Tem gente que vai perder a fé por tudo que está vendo, e tem gente que vai aumentar a sua fé, vai se dedicar mais, vai fazer mais oração, né? Vai praticar mais. E né, embora que o Paulo tenha falado, né, independente da questão aqui dos ritos e do material, eu acho que quando as pessoas aumentam a fé, né, numa situação dessa, por mais que elas não façam um ritual de sempre, elas vão materializar isso de um outro jeito. Então, por exemplo, aquelas, né, as máscaras que eu mostrei, é um sintoma disso. Então, é possível que algumas pessoas usem as máscaras com os símbolos de suas religiões exatamente para reforçar, né? Então, né, para quem acredita, aquilo realmente tem um poder. Então, eu vou usar uma máscara de Obaluaê, que é o orixá da cura, né, do candomblé, da umbanda, porque eu acredito nele. Então, eu acredito que se eu usar uma máscara de Obaluaê ou de Nossa Senhora, né, eu estou aumentando a minha proteção. Então, vão surgindo esses outros rituais espontaneamente. Então, não sei, alguém que ia na igreja ou que ia no centro de Umbanda, pode ser que essa pessoa passe a acender vela em casa. Eu não sei, mas essas pessoas vão... Tem uma outra coisa também, né? Eu estou lembrando aqui do padre Reginaldo Manzotti, colocando as fotos das pessoas porque deve ser horrível, assim. A gente está pensando muito da cabeça de quem está aqui embaixo, né? Mas você imagina um sacerdote que está acostumado a fazer a missa, com a missa lotada, de repente você olha e está vazio. Né? Deve ser impactante, né? E aí, o que o padre fez? Ele pediu às pessoas para mandarem as fotos das pessoas que estariam ali e fez a missa olhando para as fotos, né? Então, é uma materialidade que precisava, né, ter a sensação de que as pessoas estão ali, né? Então tem toda uma nova materialidade que surge, né, fruto da pandemia também, na outra ponta, né? Da ponta de cá, né, nós com a nossa religião vivida, né, como a gente tem falado, e da ponta dos sacerdotes também, que tem que reinventar o rito, né? Nossa, deve ser. Eu não me coloquei no papel, até uma forma interessante de pensar e talvez dê uma grande pesquisa, né? Assim, talvez agora entrevistar alguns sacerdotes para saber qual é o sentimento dos sacerdotes, porque dos fiéis a gente, né, tem mais ideia. Mas dos sacerdotes é muito interessante mesmo olhar, porque eles também, né? Imagina uma pessoa que vive só para aquilo, né? Que vive 24 horas por dia para aquilo. Então, assim, de repente, não tem mais, né? Embora, talvez até nesse caso, a gente tenha essa nova materialidade com a tecnologia. Então, talvez muitos desses sacerdotes estejam muito mais ocupados aí no WhatsApp, nas redes sociais, as pessoas talvez conversem com esses sacerdotes até de uma maneira que não costumavam conversar antes, né?
Então, né, ressaltando essa questão aí da tecnologia, né? A gente antes de começar lá, a gente estava falando da Birgit Meyer, né? Aquela autora, né, bem conhecida aí da religião material. É uma autora que escreveu um livro, eu acho que foi em 2009 que ela publicou. Esse livro se chama Formação Estética. Quando a gente fala estética dentro de religião material, não é estético de belo, de bonito, né, estética de corpo, como a gente usa no senso comum. Estética é tudo que é percebido pelos sentidos. Então, quando ela fala formação estética, ela quer dizer assim, a nossa formação sensorial. Então, como eu tinha dito um pouco atrás, né, como as religiões vão nos deixando mais sensíveis ou menos sensíveis sensorialmente para algumas coisas. Então, ela fala que a gente, né, as religiões provocam essa formação estética, elas nos formam sensorialmente. E aí é muito interessante porque ela vai definir religião como uma forma de sentir o mundo. Então, uma comunidade religiosa é um grupo de pessoas que sente o mundo mais ou menos do mesmo jeito. Eu sei que parece meio estranho isso, porque a gente vai levar isso logo para o pensamento. A gente vai achar, não, mas como que não são pessoas que pensam, né, de uma forma parecida? Não, são pessoas que sentem, porque a gente vai fazer os nossos pensamentos em cima de como a gente percebe o mundo. Ah, gosto disso, não gosto daquilo, né? Até o nosso senso de justiça muitas vezes tem a ver com os sentidos. Então, a Birgit Meyer vai falar dessa formação estética, e lá em 2009 ela já falava assim, olha, vamos prestar atenção, para quem estuda religião, precisa prestar atenção na tecnologia e em como as pessoas usam os objetos para criar a sua vida religiosa. E aí ela tem, assim, acho que uns 2 ou 3 capítulos nesse livro que ela vai falar sobre religião e mídia. Um deles, inclusive, ela explora, não é ela, mas é uma coautora, que vai falar sobre a renovação carismática católica. Então, como eles já tinham rituais, né? Para quem não está familiarizado, mas pensem assim, né? Renovação carismática católica, o padre Marcelo sempre, né? Ficou muito gravado, né? Quando ele falava né, quando ele tinha aquela dança, erguei as mãos, né? E que era um jeito completamente diferente de exercer o catolicismo e que muita gente aderiu, porque aquilo mexia com a emoção das pessoas, era muito diferente de uma missa, onde todo mundo fica sentado, né, e que aquilo, né, comportado, tal. Então, ela fala nesse capítulo da renovação carismática católica como usando já a tecnologia, porque tinham lá né, por exemplo, lá tem o padre Fábio de Mello, que gravou vários CDs, né, e que tem uma vida religiosa barra artística, né, porque ele produz bastante coisa, né, de música, de vídeos e tal. Então, lá em 2009, ela já cantava essa bola. É um livro muito interessante para quem se interessar aí pelo tema, né, também. Tem alguns trechos, eu acho que tem um capítulo desse livro que está nisso, não tem? Tem, então, tem sim. Porque esse livro de 2009, gente, é outro, tá em inglês, né? Mas tem esse livro aqui que tem a tradução de alguns textos da Bíblia. Que tem pinceladas de informação Aí tem um capítulo aqui que vai ter isso, né? A Bíblia também é desse grupo, né? Porque é engraçado que nessa área da religião material tem muita gente que trabalha em 2 departamentos ao mesmo tempo, né? Trabalha em departamentos de religião, né? Ou religious studies, né? Como se fala aí, ou ciências da religião, como a gente fala aqui, ou ciência da religião, como ela na UFJF, na PUC São Paulo, né? Mas, enfim, ou departamentos focados em religião, ou departamentos de antropologia mesmo, né? Eu percebo que esses autores eles ficam transitando, né? Até tem um comentário da Dayana aqui, ó, que ela lembra no caso aí da antropologia, né? Provavelmente eu não conheço a Dayana, né? É um prazer te receber aqui, tá, Dayana?
não sei se ela tem formação em antropologia, provavelmente ela está lembrando dessa discussão, né, que é uma discussão bem forte lá, né, na área dos antropólogos. A própria Patrícia aqui já falou, né, que quando chamou a atenção dela é exatamente porque ela estava num departamento que tinha arqueólogos e antropólogos, né, trabalhando. E aí a Dayana lembrou aqui, ó, de um dos nomes que é o Tiningold, né? Não sei se... Tiningold, que fala de... nossa, o pessoal também pronuncia. Ele está no seu capítulo 2, não é, Patrícia? Não. Lá da sua tese, você chegou a trabalhar com o Tiningold no capítulo 2, não é? Quando você vai fazer a tradução. Eu trabalhei pouco com ele. Eu dei assim uma passadinha só, assim, citei, olha, tem ele, mas eu não trabalhei profundamente. Mas ele é certamente uma referência importantíssima. A Dayana está falando aí da antropologia dos objetos, né, na Federal do Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, tem um núcleo de antropologia dos objetos, que até eu estava aqui ruminando um texto de um desses autores, que, ó, esse... Peraí, só um instante, acho que eu vou encontrar aqui o nome dele. Que é o responsável pelo... Não, vou ficar devendo. Depois, se alguém quiser me mandar e-mail... Aqui, ó, não, achei. José Reginaldo Santos Gonçalves. Então, é um dos responsáveis por esse departamento de antropologia dos objetos. Aliás, já que a gente está falando aqui de livros, né, de autores, eu gostaria muito de parabenizar e indicar este livro aqui, ó, que está em português. Que legal! Para quem quiser estudar religião material, né, ou cultura material, chamado A Alma das Coisas, né, Patrimônios, Materialidade e Ressonância. Então, em textos riquíssimos, de 2013, e acho que é um livro que é pouco explorado, né? Até porque, assim, a nossa aqui, religião material, ela ainda está em desenvolvimento. Ela está... É uma área que no Brasil... Assim, os antropólogos, claro, já estão super familiarizados com o objeto, com o corpo, com essa forma de abordagem. Isso na antropologia já existe há muito tempo. Mas eu sinto que em ciência da religião e nos estudos de religião em geral, isso é meio novidade. É meio novidade que tem um pouco de resistência. A maioria dos autores de religião material vão dizer assim, que os autores, né, que querem usar essa abordagem, religião material, eles têm que entender bastante do assunto que eles estão pesquisando. Então, por exemplo, se eu vou pesquisar comida e religião, eu tenho que ter muita intimidade com comida, com cozinhar, com tudo isso aí. Senão eu não consigo fazer uma pesquisa à altura. Quer ver de um jeito que fica claro, né? Quando, né, eu dava aula lá de gastronomia, fiz meus estágios, né, trabalhei em restaurante, tinha um jeito X lá que a gente cortava quiabo. Quando eu tive uma experiência com preparar comida de santo no candomblé, assim, eles cortam de outro jeito. Então, assim, não pode ser aquela faca, não pode ser daquele jeito. Tem uma série de preceitos. Só que, assim, aquilo só ficou marcado para mim porque eu vinha do universo dos restaurantes. Então, quando no candomblé fala, não, você não pode cortar assim, você tem que cortar de outro jeito, eu falei, caramba, nossa, mas aí que eu percebi o nível de detalhe que aquilo tinha. Então, eu pude estudar comida e religião porque eu vinha do universo da comida. Mas dentro da ciência da religião ainda tem muita resistência quanto a isso, porque muitos acadêmicos vão dizer ainda, né, isso é resquício um pouco de um discurso aí mais antigo que, né, vou falar daquela imparcialidade que se trata o objeto, que a gente não pode se envolver com o objeto, né, da questão do objetivismo, enfim, né, essas questões aí, mas para compreender bem a materialidade, você tem que sentir aquilo, né, então se você vai trabalhar com música, você tem que saber de música, se vai trabalhar com dança, você tem que
ter a experiência do dançar, né, minimamente. O exemplo da minha tese, né, também vai nesse caminho aí, né, que eu falei. A minha tese, ela é duas, né, ela é uma parte da tese é o PDF, que você baixa e lê. Outra parte da tese é a playlist dela no YouTube. Você tem que estar lendo e, ao mesmo tempo, você tem que parar a leitura de vez em quando e escutar a música, porque parte da argumentação é som. Né? É uma tese sobre música, você tem que escutar. Né? E aí, de fato, né, às vezes a falta de tato musical pode atrapalhar alguma... Eu mesmo, né, como não sou assim, exatamente um estudioso de música, assim, é muito mais amador do que alguma entrada mais profissional, eu fiquei com algumas dificuldades, sabe? Eu acho que teriam coisas dentro da minha pesquisa que eu teria percebido melhor se eu soubesse mais de música, sabe? Sim. Tem umas questões, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, deixa eu tentar montar o exemplo aqui, porque eu vou ter que cantar, né? E a minha voz é uma taquara, aí... O que acontece? Tem uma coisa, assim, que fica incomodando as pessoas que pesquisam pentecostalismo e religiões afro-brasileiras, porque elas têm, pelo menos tiveram, né, ao longo da história, presentes no mesmo universo. E às vezes aparecem até rituais que visualmente são muito semelhantes. Só que geralmente quem pesquisa isso acaba argumentando que os significados são muito diferentes e acaba virando um emaranhado daquilo que as pessoas não sabem direito puxar o fio da meada de onde que a música que está num lugar se parece muito com o outro, mas talvez é porque a gente está só escutando a letra das músicas e não o som das músicas. E aí, o que acontece? Quando a gente pega a harpa cristã, por exemplo, que é o inário pentecostal, ele tem uma série de compassos, mas ele não tem o 2x2. Ele não tem o 2x2. O 2x2, ele é muito característico de ponto de terreiro. Olha, tá. E aí, quando você vai para os corinhos pentecostais, aí você vai encontrar o compasso 2x2, porque não tem na harpa cristã. Uhum. Vou tentar demonstrar. Por exemplo, você pega um ponto de Yansan, né? Alguns têm, né? Você vai no 1-2, né? Você vai lá, meu pai, que barulho é esse? Que vem lá do bambuzal. É Yansan de Bali, oidando e lê para guerrear, né? Aí você entra numa igreja pentecostal, o compasso é o mesmo. Muda a letra. Se você ficar estudando só pela letra, você não vai entender o que está acontecendo, mas o compasso é o mesmo. Aí vem lá, né? Sei lá, o homem que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Hoje estás comigo, renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Por quê? Porque são pessoas de terreiro que se converteram em igrejas pentecostais, lá na origem. Olha! Então, ou seja, tem uma africanidade, meu cara, tem uma África que fica dentro do peito. Aí a pessoa vai para dentro do cristianismo, ela lê a Bíblia, ela vai, mas ela vai com a África dentro dela. Olha que coisa... E aí não tem jeito, cara. Aí não tem jeito. Enquanto a compreensão é amarrada por um inário em que a música está escrita, ela vai de um jeito, até segura. Agora, quando você abre espaço para criatividade, do jeito que o protestantismo pentecostal abre, assim, nas periferias, aí o pessoal pega um mesmo sentimento, um sentimento próximo, e aí aqui do Nordeste a gente vê muito isso, porque é o 2x2, que é o do Baião, né? Também, então tem uma ligação também quando olhei a terra dentro, se acelera um pouco, né? Mas o compasso é o mesmo, né? Então você fica com uma série de coisas que, quando você observa o som, você começa até a interpretar que o pentecostalismo ele é uma versão quase africana, assim, do pentecostalismo, assim, nesse sentido, né? De ter o lundu, que tem uma origem nos escravos, né? E tal, e que vai se materializar no corinho de fogo, né, que é cantado no pentecostalismo. Agora, para enxergar essas coisas, não adianta só ver as letras, não adianta só analisar, você tem que conhecer de música também, para enxergar esse tipo de coisa. E aí é o desafio. Aí eu não sei se é só a resistência ou se é também o medo de fazer errado, porque eu tive muito medo de arriscar uma análise assim, na minha tese, por exemplo, e de repente, entendeu? A gente não está muito familiarizado com as teorias de música, porque elas têm quase que andar ali pau a pau com as teorias de religião. Entendeu? Aí eu fico
com essa dúvida na cabeça. Desculpe te roubar a palavra aí nesse tempo, não, mas achei que cabia muito isso. Quando vai estudar religião material, tem que conhecer o material em que a religião se materializou, né? É verdade. Não, nossa, eu te agradeço por ter feito esse comentário, porque ele mostra, além de ter sido muito interessante, ele mostra muito como estudar a materialidade nos faz ver coisas, perceber coisas sobre as religiões, que se a gente ficar estudando o texto, a gente nunca vai ver. Então, essas influências, né, de uma religião na outra, ou as influências culturais, regionais, né, que aparecem nas religiões, a gente não pega de outro jeito se não for pela cultura material, né? Então, assim, se não for pelo visual, ou pelo som. E aí você precisa conhecer muito da cultura também, né? Por isso essa parceria, né, com a antropologia, né? Porque é por ali que a gente conversa mesmo, viu? Aí, esse comentário aí do Tiningold, eu acho que eu confundi, Patrícia, acho que eu com o Le Breton. O Le Breton é que está mais presente, né? Não, o Le Breton eu usei assim. Agora eu estou pensando aqui, mas eu falei, mas eu lembro de um antropólogo lá presente, é o Le Breton. Só que o Le Breton, curiosamente, fala pouco de religião, né? Esse livro. Cadê? Antropologia dos Sentidos, né? Aí ele ajuda a gente a perceber as coisas, mas aí a gente acaba quase que aplicando, né, a religião, porque é uma coisa que ele faz pouco, né? Não sei. Ele deixou essa brecha para a gente. A gente agradece que tenha se visto. É ruim, mas é bom, né? É ruim que ele não explorou, mas é o que nos cabe fazer. Aliás, esse livro, né, do Antropologia dos Sentidos, mesmo para quem não estuda religiões, né? Assim, eu acho que é um livro interessante de ler, porque ele fala sobre como nós, seres humanos, temos os nossos sentidos condicionados, seja pela religião, seja pelo modo de vida que a gente leva, pela sociedade que a gente vive. É um livro que nos ensina sobre nós mesmos. Então, eu recomendaria mesmo para quem não é do estudo de religião. Os capítulos são um para cada sentido, né? Assim, capítulos, modos de dizer, né? Conjuntos de capítulos, né? Então vai ter aquela parte lá sobre a visão, audição, olfato. Tem o que a Patrícia mais deve gostar, que é a parte sobre o paladar. Nossa! Ele vai falar de comida, é bem legal. Tá? Usei muito ele, né? Porque ele falava muito da comida. Não adianta, eu não consigo. Eu saí da comida, mas a comida não saiu de mim. Então, de uma certa maneira, eu sempre olho bastante para autores que eu consiga conversar assim, em relação à alimentação, porque e que é um assunto que, assim, além da religião material, assim, né, comida e religião também dá para entender muita coisa das pessoas, da sociedade, mas é um assunto que fica meio de escanteio, né? É muito interessante porque cada vez que a sociedade sofre mudanças, né, grandes mudanças, né, tecnológicas ou conceituais, a comida muda também. Né? E se a gente olha assim, a comida culturalmente, socialmente, ela reflete muito as sociedades, né? Então, vou aproveitar, deixa aí, te passar a pergunta do Pedro lá, o Pedro, Tiago e Patrícia lá. Professores, vão surgir novas formas de materialização pós-pandemia? Novos campos, né, de atuação dentro do campo religioso, né? Vai mudar alguma coisa em questão de alimentação aí pós-pandemia? Eu acredito que sim. Sim, depois da pandemia... vão surgir novas materialidades, sim. Aliás, eu já acho que já está surgindo, né? Então, eu acredito que muitos desses cultos online, muitas consultas online, né? Ou mesmo esses rituais pessoais, individuais, como eu dei esse exemplo que, né, foi da máscara, né? Eu acho que mais coisas assim vão surgir. Acho que tem coisa que vai surgir que ainda não apareceu,
Mas eu acho que tudo isso que a gente está vendo agora vai, de uma certa maneira, se consolidar. Eu acredito, sim, que vai ter que, assim, a gente vai construir, não só religiosamente, mas vai ser um novo modo de vida depois dessa pandemia, né? Assim, no sentido material, no sentido do que a gente faz, de como a gente trabalha, né? Então, assim, o trabalho está sofrendo uma grande mudança. Então, tem empresas que já disseram que depois da pandemia vão continuar mantendo os funcionários em casa, porque compensa mais e tal. Então, isso já gera uma mudança num monte de coisas. Então, certamente a religião vai ser afetada permanentemente. É o que eu acredito. Essa relação entre religião e mídia, né, em geral, e afeta a internet, né, é porque ela tem de dois jeitos, né? Eu acho que a gente estava focando muito em um e às vezes sempre perdendo de vista o outro. Porque uma coisa é o culto ser de base local, né? O rito acontece num local e é transmitido pela internet, quer profissionalmente, quer por um fiel que saca um celular e filma, né? E isso é um jeito de lidar com a mídia. Sim. Agora, outra forma completamente diferente é quando a parte presencial não pode acontecer. Então, tudo tem que acontecer online. Então, aí é outro jeito, porque aí é uma mediatização mais profunda, né? Porque tudo tem que acontecer online e aquilo que precisa ser material precisa acontecer de outra forma. Aí, quando o Pedro me pergunta, assim, né, pergunta pra gente aí se vão surgir novas formas de materialidade, às vezes é a mesma materialidade, mas feita de outro jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu acompanhei mais nos grupos que eu pesquiso, né? Quando você vai numa Santa Ceia, né, que é a comunhão aí que acontece nas igrejas evangélicas, geralmente o pão e o vinho é preparado lá dentro, você nem vê. Então, embora se diga que aquilo é só um memorial, né, da morte de Cristo, tem uma áurea na coisa, né, do vinho e do pão. Por quê? Porque ele chega a você sem você ver o preparo. Tem uma áurea, né? Você está lá e você recebe o pão e o vinho. Agora, como que você faz uma Santa Ceia numa situação igual essa que a gente está? Não tem outro jeito. Você tem que pedir para a pessoa ir em casa preparar o pão e o suco de uva dela. Aí isso já dá uma outra dimensão para aquela materialidade, né? Aí será que vai desacralizar alguma coisa ou não? Será que vai ficar ainda mais importante porque é a própria pessoa que preparou? Que tipo de pão que tem que ser da ceia? Essa é legal de pensar, hein? Aí, sacou? Eu fiquei pensando assim, hoje eu estava relendo a sua tese, e aí enquanto eu estava relendo, aí chegou uma mensagem que eu estava esperando aqui, aí fui ver um negócio no WhatsApp, você já viu, né? O WhatsApp é uma bola de neve, né? Às vezes a gente vai ver um negócio e fica lá meia hora. Aí eu vi também uma história de uma pessoa que estava fazendo a Santa Ceia, assim, aí eu já lembrei disso, lembrei de você na hora, porque casou, assim, a questão da alimentação que você está falando no texto e aí a imagem lá da pessoa mostrando, né, tô aqui preparando a minha ceia, isso é novidade pra gente, mas eu fiz um jejum, eu me coloquei em oração antes de preparar esse pão. Então tem toda uma coisa. É uma nova materialidade. Aquilo que era a preocupação da pessoa que prepara a Santa Ceia lá nos bastidores, agora é uma preparação de todo mundo que tem que, dentro da sua casa, preparar a comunhão. Não, então, e aí foi para dentro de casa, né? Então, assim, você está comentando aí que a pessoa fez jejum, se preparou antes, coisa que ela não faria normalmente, né? Talvez não. Né? Ela acho que, não sei, né? Mas é mais difícil. Agora, sim, tem todo talvez, assim, o ritual, indiretamente, tenha ficado até mais extenso, porque entrou uma outra questão que é o preparar, e que, aliás, é uma outra... um outro ponto que a religião material aborda muito, as atividades, o que você faz, né, o que você faz com o corpo. Então, assim, preparar isso é tão ritual quanto receber, né? Então, realmente é uma nova materialidade. E você me fez pensar agora numa coisa, né, que assim, a gente, né, era usado, né, a tecnologia, a mídia e tal, de uma maneira assim muito informal, né? Então as pessoas filmavam e tal e postavam, mas agora com essas reuniões virtuais existe também uma certa institucionalização, porque a institucionalização
instituição ou o sacerdote está promovendo aquilo. Então, isso tem um outro peso, né? É diferente da pessoa fazer sozinha e dela estar recebendo a instrução, o que é muito característico das religiões, né? Receber a instrução, a ordem, o que quer que seja do sacerdote. Então, acho que esse novo jeito que você mencionou de usar a tecnologia tem a ver, tem esse tempero também, né? A mão do sacerdote está lá, né? A gente fala de tecnologia aqui, né? Não só a internet, né? Por exemplo, a Ana Paula aqui está comentando aqui, né? Que viu um padre em cima da caminhonete, né? Por quê? Porque você não pode dar a bênção mais às pessoas. Aí o que o padre faz? Ele vai para cima da caminhonete e vai passando nas ruas, né? Benzendo, né? O lugar lá, abençoando, né? Olha só, é outra materialidade, né? Outro jeito, que talvez se não fosse a pandemia, isso não ia se materializar assim, né? Agora eu tenho que achar o comentário da minha mulher, viu? Que a minha esposa fez um comentário aqui, se eu perder o dela, aí nem dormi em casa hoje. Aí deixa eu achar. Vou ter problema aqui. Tadinha, né? Ela nem é brava. Eu fico brincando assim. Mas ela tá lembrando aqui, né, que é em Juiz de Fora, né? Eu tô em Natal, né? Mas eu sou natural de Juiz. Lá a gente fala ou Juiz Forano ou Juiz Forense, né? Mas os dois são certos, né? Mas a gente vem de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela tá lembrando aqui que o padre fez uma bênção sobrevoando a cidade, né? De helicóptero, né? O helicóptero da Polícia Militar passou, né? Com o padre, né? Vencendo a cidade para poder, né? Proteger, né? Contra o vírus e tal. Então é um outro tipo de materialidade. Pensa bem em que nível a gente já tá, né? De ritual, né? É uma coisa que talvez se fosse em condições normais de temperatura e pressão, isso nem acontecesse, né? Não. Essa forma como a religião se encarnou, né? Assim, não, tem um monte de questões aí que a gente não imagina como é que vai ficar, né? Assim, tem um outro autor que é bem mais antigo, mas eu acho que é um cara que já tateava assim a materialidade, mas ele é um clássico da ciência da religião, que é o Harvey Whitehouse, que ele fala que ele basicamente divide as religiões em dois grupos. Ele vai chamar de religiões doutrinais e o outro ele vai chamar de religiões imagísticas. Então, assim, as religiões doutrinais são religiões onde não se usa muito o corpo, a memória é semântica, ou seja, baseada na linguagem, onde se baseia no estudo, onde existe uma repetição sistemática de conteúdos, e aí ele vai falar da religião, onde a emoção, né, e o estímulo sensorial é muito menor. E aí ele vai falar das religiões imagísticas, que são o oposto. Então, são religiões com muito menos repetição, mas aonde você tem um estímulo sensorial em grande quantidade, aonde a memória vem do corpo, ela é chamada de memória episódica, ou seja, aquilo que aconteceu comigo é o que me faz lembrar. E aí a gente, né, é quase como se eu comparasse assim a religião doutrinal protestante, né, acho que é o estereótipo, né, e uma Umbanda, por exemplo, é uma religião imagística. Então, eu vejo que as religiões que são doutrinais, né, ou seja, essas que são mais formais, tal, né, esse esquema nacional, tal, são mais fáceis de você converter para essa coisa tecnológica. Porque você é muito mais baseado na linguagem, na mensagem, o corpo né, tem um papel menor. E as religiões imagísticas, eu acho que sofrem muito com essa suspensão de rituais, porque elas são muito dependentes do contato, das práticas corporais. E aí, né, porque uma coisa, né, que eu estava pensando assim, né, se a gente imaginar aí na Umbanda, que tem ou no Candomblé, né, também, que tem as incorporações, né, das entidades. E agora, né, para voltar aos rituais? Você vai pôr uma máscara na entidade? Eu acho
Será que as entidades vão aceitar, né, da consulta de máscara? Não responder nada, porque assim, mas... Já pensou? Passou pela minha cabeça, né? Vai que... Não, de máscara eu não atendo. Então, eu não sei, né? As entidades usam charuto, usam uma série de objetos que muitas vezes né, são, como fala, compartilhados, né? Caneca, às vezes de água que é compartilhada, tanta coisa assim, né? E agora? E como que a gente resolve essas questões, né? Então, nessas religiões chamadas imagísticas, ficou complicado. Qual é o texto, Patrícia? A Celeide está perguntando aqui, né? Qual que é o texto que ele faz essa diferença, né, entre as religiões imagísticas e... o texto chama Modes of Religiosity, modos de religiosidade. Eu acho que não tem em português. Modes of Religiosity. Que assim, é o texto mais conhecido. É a diferença entre doutrinária e imagística, né? Doutrinária e imagística é esse aí, né? Modos de religiosidade. Eu estou fazendo uma tradução didática, assim, só para passar para algumas pessoas desse texto. Se você disponibilizar o meu e-mail, eu posso passar para ela depois. Para mim, eu mando para ela. Eu tenho o e-mail, o WhatsApp da Celeide aqui. Eu mando, pode deixar. Aí, Celeide, ó. Já vai dormir feliz. O comentário do Lino, por favor, você pode colocar aí para a gente ver? Aqui, ó. Sou católico e corroborando com o pensamento da Patrícia, né, pude perceber que participo mais efetivamente da missa aos domingos, através da TV, do que minha presença dominical na igreja. Olha aí. Então, Lino, você se sente mais participando da... Deixa eu entender, você participa da missa melhor pela TV do que presencialmente? Pela TV você participa mais? Me parece que ele... Mas eu acho que eu levanto uma questão interessante, porque, assim, talvez, pelo fato de não ter que sair de casa, talvez as pessoas se tornem mais assíduas, pelo conforto. Mas eu acho que aí isso funciona nessas religiões doutrinais. Na imagística, aí eu já acho que não dá certo. Aí entra o comentário da... Deixa eu ver se eu lembrei aqui, né? Gente, se eu perdi algum comentário, alguma pergunta, posta de novo, porque às vezes eu me enrolo aqui, né? Eu também, assim... Aqui, ó, Fânia, né? Ela falou aqui, ó lá, gira agora só depois da vacina. Ô, Fânia, eu desconfio que tem gente fazendo gira. Assim, de algum modo. Às vezes fazendo, né, a pandemia, né, a gira mesmo, ou às vezes fazendo de alguma maneira que a gente ainda não encontrou qual. Não, eu não tenho a menor dúvida, ainda mais aqui no Brasil, assim, que a gente não é exatamente conhecido por seguir regras, né? Já tem o nosso... Eu tenho certeza que tem muita gente já fazendo coisas aí informalmente, acho que giras, né, de Umbanda, assim como cultos, né, principalmente das igrejas pentecostais, que tem às vezes pequenas igrejas, né, que é aquela coisa mais familiar e tal. Eu acho bem possível que isso já esteja acontecendo. Tem até eu estava lendo alguma coisa aí que falava de um antropólogo do ISER, como é que é o nome dele? Clemir Fernandes. E aí ele falava uma coisa assim, que assim, né, poxa, as pessoas vão ao mercado, né, e que muitas vezes no mercado tem muito mais gente. Por que ela não vai participar do culto, que é na igreja ali na esquina da rua dela, que tem menos gente do que o mercado, né? Ele levanta essa questão aí. Então, eu acho que, assim, deve, com toda certeza, tá acontecendo. Só que, assim, acho que tá todo mundo maneirando na quantidade de pessoas, né? Sim, espero. Assim espero. Faço votos. Tem uma situação inusitada aqui no RN.
até registro isso aqui, né, porque eu acho que foi um exemplo, né, a Assembleia de Deus, ou pelo menos uma das assembleias, porque assembleias são muitas, né, mas digamos, a maior aqui, né, o maior ministério da Assembleia de Deus aqui do RN, né, não voltou a ter cultos, assim. O governo já ia flexibilizar para ter cultos, e aí a igreja soltou uma nota pontuando que não se sentia confortável de voltar agora. Assim, acontecendo. É uma situação inusitada, porque geralmente a gente ouve o contrário, né? O governo tentando fechar e a igreja forçando a barra, né, querendo fazer o ritual, né? Mas aí aqui aconteceu uma situação que é o exato oposto, né? Eu achei assim, que foi exemplar. Assim. Não foi a única igreja evangélica, assim. Teve a Assembleia de Deus, teve alguma outra igreja também. Salvo engano, a Igreja Católica aqui do RN também, é porque eu acabo acompanhando mais os evangélicos por dever de ofício, né, e por ter mais contatos de pesquisa também, mas aí a Assembleia de Deus se posicionou e falou assim, não, a gente não se sente confortável, a gente não vai voltar, né, mesmo com essa flexibilização para tentar se proteger, né, mas é a diferença, né, quando é doutrinário, já está acostumado a transmitir pelas mídias e tal, já vem há mais tempo trabalhando, talvez seja mais fácil do que quando converter, depende do contato. Até para outros pentecostais, né? Como é que você vai ao monte virtualmente? Né? O pentecostal tem o costume de subir ao monte, né? Vai no lugar isolado e tal, para orar, né? Igual Jesus ficou lá no deserto, né? Como é que faz isso em situação de pandemia, né? Eu não sei. Tem que ser virtual, né? Eu acho que o pessoal está indo. Eu acho que o pessoal está indo. Deve estar indo maneirando a quantidade de pessoas, mas vai lá 2, 3, sei lá, e está indo. Isso aqui, ó, tá me lembrando aqui a Fernanda aqui que a Igreja Católica também do RN é isso mesmo, né? A Igreja Católica do RN também não vai voltar, mesmo se tiver flexibilização agora, né? Aí não vai. Eu acho que as opiniões estão bem divididas, né? Assim, mesmo principal, assim, em relação à suspensão dos rituais, em relação às práticas de prevenção. Então, assim, vai medir temperatura, vai usar álcool, vai, né, assim, máscara, claro, né, já é um padrão, né, acho que mas eu vi alguma notícia, assim, que dizia que, né, dentro do catolicismo não havia um consenso sobre, né, se reabrisse e tal, como é que seriam os procedimentos de segurança, de prevenção. Então tá meio... Agora, assim, a notícia que eu fiquei mais chocada da pandemia, de pandemia e religião no Brasil, foi uma manifestação que teve no Maranhão, de uma igreja pentecostal, que eu prefiro nem mencionar o nome, e que teve uma passeata contra o uso de máscaras. E aí as pessoas filmaram, né, as pessoas aglomeradas, sem máscara, e o pastor falando assim que Jesus não quer ninguém atrás de máscaras e que Deus gosta das pessoas corajosas. Essa foi ele esqueceu, né? O não tentarás o Senhor teu Deus, né? Ele largou essa parte da Bíblia, ele empurrou para debaixo do tapete. Não é? Era para não tentar, né? Ele tá igual o diabo, né? Pula daqui, né? Você é o filho de Deus, mesmo pula daqui, é filho de Deus, mesmo vai sem máscara, né? Então. Não, eu acho meio chocante. Assim, não me choca pessoas não usarem máscara. Isso não me choca, porque eu acho que e a gente tem mania de falar que é coisa do brasileiro. Talvez tenha alguma coisa também, né, do nosso homem cordial, né, e tal, como o Sete Barco de Holanda colocava, o da Mata também explora muito isso. Talvez até tenha, né, mas geralmente sempre tem alguém que subverte, assim, né, tem a história do cinto de segurança, né, não foi um problema só no Brasil, né, e até hoje a gente encontra pessoas que saem, né, vai dirigir, vai sem cinto, né, e enquanto não acontece um acidente com a pessoa e ninguém morre por causa de cinto, então a pessoa segue a sua vida sem usar cinto. Não me choca pessoas não usarem máscara, mas me choca haver uma manifestação contra as máscaras. Assim, então, aí eu acho que
Isso. Não, e aí, assim, alguém. Assim, já é mais difícil. Usar máscara. Uma coisa é você incentivar todo um grupo de pessoas a não usar, né? E nessa mesma manifestação teve uma queima de máscaras para fechar com chave. O ato simbólico, né? Tem que ter uma materialidade simbólica da coisa. Pois é. É quase uma iconoclastia, né? Você vai. Não é? Um pouco disso, né? Você tem que quebrar aquele ídolo, né? Tá me lembrando os grupos feministas mais radicais, né? Quando o coletivo Coyote, né, tem que quebrar as imagens, né, das santas, né, e tal, né? Então, agora a gente tem que botar fogo na máscara para acabar com isso, né? Então, tá vendo? Precisa materializar, né? A gente precisa materializar de um jeito ou de outro. A Ana Paula tá meio assustada lá, né? Senhor do céu. Mas é difícil. Difícil, né? Não são tempos muito tranquilos. Gente, assim, se alguém tem mais alguma pergunta, assim, sobre essa questão, porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas para a gente que faz, cada hora ao vivo conta como 3 de serviço, assim. Porque a gente se prepara muito antes, na hora e durante. É uma tensão danada, a gente fica com medo aqui de errar em alguma coisa, sabe que tá ficando gravado. Aí para não estender muito a live também, aí se alguém tiver mais algum comentário aí, eu peço que coloque para a gente já encaminhar mais para o final. Assim, de minha parte, Patrícia, eu queria elogiar muito a sua organização, assim, eu achei a sua tese, aliás, as últimas teses que estão vindo da PUC São Paulo estão me agradando muito, assim, geralmente as legal. Pessoas, assim, pelo sumário, você já entende o que vai vir dali, entendeu? Eu gosto disso. Não sei se é porque eu me acho muito bagunçado, muito bagunceiro, né? Mas assim, a tese da Patrícia, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ler, assim, eu acho que é um exercício assim muito interessante de você aprender como se faz pesquisa bibliográfica. Não que ela tenha feito uma revisão assim enorme também, né? A Patrícia mesmo anuncia desde a introdução que faltaram autores, né? Tem muito mais coisa a ser falado, mas ela foi assim nos pontos principais e ela é muito bem organizada, assim. É um primeiro capítulo que vai mostrar os motivos da religião sempre ser vista pela sua crença, né? Por que a gente reduz religião à crença e torna a religião imaterial? E mostra todos os problemas disso. E aí depois vem um segundo momento em que ela vai para as teorias de cultura material e ali vai estar né, o diálogo com a antropologia, né? Que é de onde vem a questão da materialidade. E aí depois ela dá o terceiro passo, e aí no terceiro capítulo vem todos os paradigmas da religião material, uma série de coisas ali. Dá um norte. Se você ler a tese da Patrícia, você entende toda essa discussão que está acontecendo, que, assim, eu não sei se a Patrícia vai concordar comigo, mas aqui no Brasil a gente está engatinhando numa coisa que no cenário internacional, assim, da ciência da religião, é o ápice, assim, o pessoal chama isso de virada material, porque virou a maneira como se pesquisa a religião de ponta cabeça, assim, né? E isso você vai entender no terceiro capítulo da tese, né? Que aí ela dá os exemplos lá de pesquisa sobre religião material no Brasil, assim, é bem organizadinha, assim, a tese, eu achei o maior barato, assim. Aí... Nossa, eu estou bem emocionada, porque eu acho que nem meu orientador, assim, viu com tanto cuidado. Não, mas é verdade, assim, eu achei que dá que é uma introdução aqui, uma introdução didática, eu acho que você pode começar pela tese dela, né? Aí você vai entender onde se encaixa a Birgit Meyer, que a gente comentou aqui, o Le Breton, a importância do Manuel Vasquez, assim, é uma coisa assim, quando a gente, aí eu vou voltar à última live, né, o Matheus sempre reclamava, né, por que a gente usa tão poucos pesquisadores que se assumem, né, da área, né, de Religious Studies, ou Religious Wissenschaft, ou o nome que se der à área, né, mas essa área focada em religião, né, e o Manuel Vasquez é um deles, né, aí tem gente que rebate e fala assim, não, mas isso é colonialismo, você está querendo ser escravo dos europeus, eu falei, não, gente, vocês não entenderam, o Manuel Vasquez é salvadorenho, ele é de El Salvador, é latino como nós. O candomblé no Brasil. Ele tem, assim, tem artigo falando sobre candomblé, ele ficou aqui muito tempo. É um cara, assim, que eu acho que vale a pena estudar, mas aí eu já aconselho, leia a tese da Patrícia antes, para você ter uma introdução didática, porque aqui, ó, aí a André vai poder comentar aí no chat se eu tô mentindo. É denso demais, né, assim.
São várias teorias, porque vinham várias correntes da materialidade assim antes, só que dispersas, assim, uma série de áreas. Uma parte puxada pelos estudos de gênero, porque a gente preocupa muito com o corpo nos estudos de gênero, né? E começa a se perguntar pelo lugar da mulher e todas as interdições, etc. Então, vem puxado pelos estudos de gênero, mas também uma questão da antropologia e da arqueologia, uma série de coisas vinham meio que dispersas. Aí vem o Manuel Vázquez e catalisa isso para a religião. Não, né? Então, um serviço para a gente. Assim, ele consolida a área, né? É o livro que faz a virada. Né? Aí, a partir dele, vem o Morgan, vem uma série de coisas, né? Vem a Birgit Mer, que eu acho mais didática que o Manuel também, né? Mas, assim, comece pela tese da Patrícia, que eu acho que você vai fazer um bom negócio. Comece por lá, você vai entender os caminhos das pedras, né? Eu acho que a minha tese foi uma forma de eu organizar para mim, assim, foi uma forma de eu entender esse processo, esse assunto. Então, acho que é por isso que, de certa maneira, ela ficou didática, porque eu acho que sou eu explicando para mim mesma ali, assim, sabe? É como se eu estivesse organizando o meu pensamento. Ah, então aconteceu isso, depois foi isso, né? E o pessoal que gosta aí da área de alimentação e que não tem ainda acesso, né, à religião vai à mesa, né, vai na tese também, porque vários exemplos que ela dá, ela puxa a sardinha para o lado da gastronomia, que é o lado dela. Então você vai ter tem lá um subtópico lá só sobre religião e alimentação, né? Eu estava com o sumário aqui aberto, mas aí eu botei as imagens, não estou mais. Mas tem um subtópico lá só sobre alimentação, né? Mas durante a tese inteira você vai perceber, assim, né? Os exemplos vêm da mesa. Mas essa organização, eu não posso ser injusta, eu tenho que agradecer, assim, demais ao Frank, né? Que foi meu orientador no mestrado, no doutorado, e com quem eu estou organizando um livro hoje, né? De religião material, assim, o Frank, que é um alemão, né? Frank Uzarski. Então, ele me botou nos trilhos acadêmicos, né? Então, ele era até engraçado no começo do mestrado, ele falava assim, que eu era muito artista, que eu tinha que ser mais acadêmica. Me ajudou bastante. Olha só, o Lino está agradecendo aqui, né? Tá falando que te assistiu pessoalmente, né? Na defesa, tá elogiando aí. Falando que ajudou a entender, né? Tem um aluno meu aqui. Ele terminou a graduação há pouco tempo, mas ele é encantado com essa questão da comida e tal, né? Aí ele está agradecendo aqui também. Que legal. A abordagem, que aula lá, satisfeito, né, com as diversas abordagens. Eu que agradeço. Ele está... Isso. Aí tem outros agradecimentos também dele, né? Isso aí, a Regiane também agradeceu aqui. Mas, gente, assim, a live vai ficar salva, tá? Então, se vocês sabem de alguém aí que tem mais curiosidade nessa questão do estudo das religiões a partir da cultura material, né? Eu acho que é um bom começo, né? Assim, manda para alguém aí, né? Quer divulgar mais essa parte, né? Dos estudos da religião, divulga aí, né? Que eu acho que a gente vai ter um campo vasto aí. Eu apostaria nisso, assim, para o futuro da ciência da religião no Brasil, sabe? Eu acho, assim, entre 2020 e 2030, eu acho que essa parte da materialidade vai crescer, assim. A parte da materialidade e a parte de religião e mídia, né? Principalmente agora com a questão das redes sociais, fake news e tal, eu acho que religião e mídia e religião e materialidade talvez seja a grande aposta aí, né? A aposta que eu faria no futuro da área. Eu aposto muito nisso. Inclusive, eu estou fazendo na própria PUC São Paulo, acho que eu não vou sair de lá nunca mais, eu estou fazendo o pós-doutorado lá. Não estou mais com o Frank, agora eu estou com o professor Eduardo Cruz, mas exatamente o meu projeto de pós-doc é a religião material como disciplina da ciência da religião. Porque eu fico pensando assim que quando eu cheguei lá, se alguém tivesse
me dado esse caminho, quando eu estudava lá comida e religião, se alguém tivesse me dado esse caminho da cultura material, e ele já existia há um bom tempo, nossa, teria me ajudado muito, teria me economizado, assim, sei lá, um caminho enorme, né? A gente podia estar mais avançado nessa discussão, né? Eu acho que tem muita coisa, né? Tem um debate, por exemplo, secundário já que está acontecendo, que é a oposição entre o corpo e os objetos, né? Não sei se vocês perceberam aqui, mas a gente ora fala das coisas, ora fala do corpo, né? Então tem um debate já, acho que o Manuel Vasquez já começou a dar uma outra guinada já, né? Porque ele tem que se defender das críticas, né? Agora já, né? A gente ainda nem aprendeu ele e já está tendo que ver a reação dele às críticas, né? Porque ele defende muito a centralidade do corpo e tem gente que centraliza mais nos objetos. Na realidade, a gente está numa relação, né? Então, é a minha posição sobre isso. Só que o Manuel Vasquez ainda insiste na centralidade do corpo. Ele vai falar, não, o corpo é central, porque através do corpo é que você percebe as coisas, né? Mesmo quando elas se virtualizam, né? Aqui eu estou dependente da minha visão, por exemplo, aqui. É tudo virtual, então a visão é ultra estimulada, né? Mas fala, Padre. Cortei, desculpa. Não, mas você estava falando isso, né? Que tem essas posições e tem os autores que defendem exatamente isso que você falou, assim, não, essas coisas estão juntas e não dá para estudar elas separadamente, né? Então até tem um livro que é o Thinking Through Things, que está falando exatamente isso, defendendo, olha, é corpo e cultura material, assim, com hífen. Não dá para separar, é uma coisa só. Porque você não vai estudar os objetos só pelos objetos, mas é a relação que os objetos têm, assim, como, né, lá tem o Mohs, né, que vai falar das técnicas do corpo. Então, os objetos, muitas vezes, são extensões do corpo, né? Às vezes, o corpo vira um objeto quando você faz uma determinada prática, e às vezes os objetos se tornam como membros do corpo. Então, não dá mesmo para separar as coisas, né? Né? A gente está percebendo agora, né? Começa pelo óculos, né? Às vezes você não consegue mais entender. Viver sem o óculos. Aquilo é uma parte de você. Você vira um ciborgue, né? Começou nisso e vai virando uma série de coisas. O celular agora. A gente que trabalha muito, né, no computador, então tem a questão do teclado, o mouse, né? Quando o mouse estraga, gente, tem problemas de duplo clique que são muito comuns no Nordeste, porque os mouses enferrujam, não só no Nordeste, áreas praianas, né? Aí o contato vai e fica meio sensível, começa a dar o duplo clique. Nossa, quando o mouse dá o duplo clique, você parece perder uma parte do seu corpo que trabalhava junto contigo, né? Então, é uma troca, né, em que a gente vai crescendo. Aí, quando alguém morre, você olha para o objeto, você vê a pessoa. Nossa! Você entrar dentro de uma casa em que alguém morreu, você entra dentro do quarto da pessoa, parece que aquilo tudo é a pessoa, né? Essa é uma discussão também que me encanta muito. Assim, né? Tem aquele o Alfred Gell, né, que ele vai falar a pessoa distribuída, ele chama, né, que é a ação de uma pessoa através dos objetos. Então, se a gente pega lá um quadro famoso, né, a Tarsila do Amaral, então, assim, ela morreu, mas ela continua viva pelos quadros que ela pintou, né? Então, é um pedaço dela que continua vivo, né? E no fundo, né, convenhamos, né, os textos sagrados, né, eles nos chegaram de certa maneira, né, a tentativa de eternizar o que aconteceu no passado. Né? É verdade, é verdade. Eu tenho muito pensado assim, né, como talvez transformar o texto, ele em si mesmo, num objeto, né, também tem me incomodado isso, principalmente por causa da Bíblia, sabe? É a Bíblia menos pelo que tem escrito nela e mais pelo que as pessoas fazem com ela, sabe? Das coisas mais inusitadas até... Jurar sobre a Bíblia, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? E nada, olha, na minha época de moleque, a gente jogava origami dentro a minha esposa nem pode saber disso, né? Mas assim, a gente fazia origami e jogava dentro da Bíblia das meninas da igreja, quando a gente queria flertar com alguém, queria fazer isso bem discretamente no culto, a gente fazia uma cartinha ou um origami, alguma coisa, jogava dentro da Bíblia da menina para ela achar depois. Então tem todo um jeito, né? Por quê? Porque você sabe que crente lê Bíblia, ela vai ter contato com a Bíblia dela.
Aí ela foi no banheiro, a Bíblia ficou ali de bobeira, você vai, coloca alguma coisa. Assim, eu também venho dessa pesquisa sobre religião e lazer, sabe? Então eu vi as pessoas fazendo coisas no culto, assim, que são, sabe? Acontece de tudo, assim, e a Bíblia é central, assim, ela é quase uma extensão do corpo do crente, né? A ponto de virar apelido, né? Os Bíblia, né? Se falava antigamente, né? Você não consegue perceber um crente, né? O principal elemento, né? A Bíblia debaixo do braço, né? Agora em Bíblia virou aplicativo, né? Não sei como é que está sendo, mas a estética, né? Outra mudança de materialidade, né? Isso aí. Ó, tem mais comentários aqui. O Lino elogiou minha moderação. Obrigado, Lino. Espero que eu não tenha eclipsado muito a Patrícia, que a grande estrela aqui foi ela mesma. Agradeço, tá, Patrícia? Sua apresentação. Então, se você quiser deixar mais algum comentário final, aí a gente... Olha, acho que eu só quero agradecer mesmo, foi muito bacana, inclusive foi muito bacana pela sua participação, pela conversa que a gente conseguiu ter. Agradeço a todo mundo aqui que participou de uma maneira ou de outra, com comentário ou só assistindo. E eu diria que, assim, né, estudando religião material, eu aprendi a gente começa a prestar muito atenção no corpo, no próprio corpo, como a gente vive, como a gente é modelado, como isso acontece, né? Então, além de ser o meu objeto de estudo, essa teoria teve uma influência na minha vida, em quem eu sou também, porque eu comecei a me observar mais. Então, eu acho que essa é uma sugestão para as pessoas, porque a gente vive nesse mundo que faz a gente separar, né? Corpo e mente, né? É tão dicotômico, né? Então, acho que é um exercício de todo dia a gente se observar, perceber como a gente é moldado e perceber se isso é bom ou ruim para a gente, né? Acho que é só isso que eu quero dizer. Quero agradecer. Eu não sei se... bom, pode deixar um e-mail disponível, Dinei, eu acho que em algum lugar, né? Aí, se alguém quiser... O meu e-mail tá aqui, ó. Eu não coloquei o seu, porque não quis te expor, assim, não tinha perguntado, mas se você quiser falar, eu digito aqui também. Eu quero deixar, assim, se alguém quiser ou precisar de alguma coisa, alguma referência, digita seu e-mail. Tá, pode falar. P de Patrícia, A de amor, T de tatu, S de sapo, O de ovo, U de uva, Z de zebra, @hotmail.com. Isso aí? Souza sem A, Souza mesmo. O A é o... Tá. O A é o arroba. É isso aí. Falei aqui, desculpa. É porque eu me empolguei. Aí você fez o A de arroba. Agora tá correto, gente. Aí, ó. Então, se alguém precisa de uma referência, mas eu acredito que eu e o professor Dinei estaremos fazendo algumas coisas aí em prol da religião material juntos. Então, a gente vai se falando, provavelmente a gente faça algum outro evento aí virtual. Sim, aí já vou até deixar o convite. Assim, tem uma professora nossa aqui no RN, que é a professora Irene, que ela gosta muito dessa questão da alimentação, sabe? Ela vem de uma graduação em ciências sociais, mas ela tem trabalhado mais em questão, mais na história propriamente dita, a questão da memória, assim, mas ela se encanta muito com essa questão da alimentação. Aí, mais adiante, talvez a gente possa fazer um Fé em Debate sobre religião e alimentação. Nossa, eu nem vou falar. Vai ser... Acho que vai ser legal aí, entendeu? O Fé em Debate a gente faz de 15 em 15 dias aqui, um evento que não é. Aí assim que a gente tiver uma brecha aí, a gente faz um sobre religião e alimentação com ela. Maravilha. Aí eu acho que você vai gostar. Combinado. E o pessoal aqui também vai, né? Então, gente, é isso. Assim, acho que a gente pode caminhar para o término. Muito obrigado, tá, Patrícia? Até mais. Maiores informações, e-mail, link para o download da tese está na descrição do vídeo. E, né, o cacuete de youtuber, né, que eu não tenho, né, curta o vídeo, se inscreva no canal aí, que em breve mais teses de ciência da religião aí pra gente, tá bom? Um abraço.